Bom dia, meus queridos irmãos. Que bom que nesta manhã, hoje, segunda-feira, pela graça de Cristo Jesus, nós estamos na nossa sala de esperança, da esperança mais uma vez, e estamos felizes, estamos animados para podermos continuarmos ao estudo da Palavra de Deus através do nosso guia de estudo, que é a nossa lição. Nós já estamos na 11ª lição desse trimestre. E hoje, propriamente, a lição de segunda-feira, o ataque a José, é o título da nossa lição de hoje. Eu quero orar com você neste momento e nós vamos estudar esta lição que, com certeza, nós vamos tirar aqui várias lições importantes para o nosso crescimento espiritual. Nosso Deus amado e querido, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela graça concedida a todos nós de podermos, nesta manhã, começar o nosso dia buscando em primeiro lugar o reino de Cristo Jesus. Pedimos neste momento a unção do Espírito Santo, a nossa mente que seja iluminada e nós possamos compreender todas as verdades, tudo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, o ataque a José. Quantas vezes você já foi atacado? Quantas vezes eu já fui também atacado? A história que nós temos hoje, através do capítulo 37, a partir do verso 12 até o verso 36, conta para nós que depois que José, já adolescente, já propriamente aí aos seus 17 anos, um menino muito prestativo, gostava muito de ajudar, muito obediente aos mandamentos de Deus, também obediente às ordens do seu pai. Era um rapaz muito dedicado. Tá? Os seus irmãos, como sempre tinham as suas atividades, e eles eram pastores, cuidadores de rebanhos, de ovelhas, ali do seu pai, tá? Eles exercia essas funções, esses trabalhos, cultivava também a terra. Queridos, em um dado dia, eles saíram, e como todos os dias, para o seu trabalho, mas eles demoraram de voltar, trazendo grandes preocupações para o pai, para Jacó. Jacó então enviou o seu filho, José, para ir ao encontro, ver se encontrava com os irmãos, ver se eles estavam bem, como é que estava o trabalho, e assim ele pudesse trazer as informações para o seu pai. Jacó, como prestativo, ele logo foi fazer o que o seu pai lhes havia ordenado, e ele foi então em busca ao encontro dos seus irmãos e para oferecer também a sua ajuda ali, a sua prestatividade para com os seus irmãos em cuidar ali das ovelhas, dos rebanhos que eles estavam fazendo naquele dia. Muito bem, José muito feliz, foram ao encontro dos seus irmãos, mas quando eles as viram de longe, meus queridos, acenderam então a sua ira, a sua raiva, o seu ódio. E eles disseram: olha, hoje é o dia, hoje é a oportunidade, esse é o momento que nós temos para dar um fim, terminar com os sonhos de José. E vamos ver em que vão dar os seus sonhos. Pois é, surgir ali a ideia de matar José. Queridos, que lições nós podemos tirar através desta história? Que lições para nós?
Os irmãos de José haviam distanciado dos caminhos de Deus. Eles estavam longe de Deus. Naquele momento, meus queridos, eles estavam vivendo a possessão de Satanás. Satanás os havia possuído aqueles rapazes, infelizmente. Porque quando nós deixamos o Cristo, afastamos de Deus, é óbvio que nós abrimos a oportunidade e a porta para que o inimigo possa nos possuir. E, queridos, o conselho de Deus é que nós nunca venhamos a dar margens para o inimigo nos usar como seus instrumentos. Mas, infelizmente, aqueles rapazes estavam sendo usados por Satanás. Tá? E ali, José estava representando, meus queridos, todos aqueles que um dia, pela graça de Cristo Jesus, pela aceitação de Jesus como seu Salvador, entrarão no reino dos céus. José estava representando estes, aqueles que aceitam pela fé o sacrifício de Cristo Jesus. José esperava Jesus voltar. José esperava o Messias. José ele conhecia através das Escrituras, através das profecias, né, que Jesus viria e viria dos seus descendentes, da descendência do seu pai. José sabia disso e ele esperava. Ele aguardava com muita ansiedade, com muito desejo. As orações de José eram: vem logo, Senhor. Quando José oferecia o seu sacrifício, o cordeiro como holocausto, meus queridos, ele estava lhes dizendo: quanto eu desejo vê-lo, o meu Salvador. Mas aqueles rapazes, os seus irmãos, irados, enraivecidos, porque José era verdadeiramente um filho de Deus que representava o caráter de Deus através da obediência pela fé aos santos mandamentos de Deus, à lei de Deus, à lei moral de Deus, meus queridos. Ele era objeto de ira e de raiva. A mesma coisa, meus queridos, se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, em Apocalipse capítulo 12, verso 17, ali o texto diz assim, olha, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o remanescente, o restante da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Da mesma forma que os irmãos de José, possuídos por Satanás, ele se manifestava a ira e raiva contra o seu irmão, também, meus queridos, Satanás, ele usa pessoas como seus instrumentos para exercer a sua ira, a sua raiva contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Você pode ter certeza disso. José representa você, meu irmão. Porque José era um representante de todos aqueles que pela fé em Cristo Jesus foram lavados no sangue de Jesus e por ser lavados no sangue de Cristo Jesus entrarão na vida eterna. E então, meus queridos, Rúben, um dos seus irmãos, disseram: nós não podemos fazer isso. Nós não podemos matar o nosso irmão. Deus vai cobrar o seu sangue das nossas mãos. Queridos, de Deus não se zomba, diz a palavra de Deus. Tudo aquilo que nós plantarmos também iremos colher. Mais cedo ou mais tarde, o nosso pecado, seja ele público ou seja ele um pecado que esteja encoberto, mas que esse pecado não foi confessado, que esse pecado não foi perdoado, que esse pecado não foi entregue a Jesus, nós iremos pagar o preço da consequência do nosso pecado. Pode ter certeza. Isso é óbvio, é a palavra de Deus que diz.
Meus queridos, aqueles irmãos de José sabiam muito bem que mais cedo ou mais tarde eles iriam sofrer as consequências do ato que eles estavam praticando. Da mesma forma que aqueles que perseguem os filhos de Deus, aqueles que executam a sua ira contra o povo de Deus, também irão sofrer as consequências daquilo que estarão fazendo. Pois bem, naquele momento, quando eles estavam ali imaginando o que deveria fazer com José para terminar ali a sua vida, vinha descendo ali uma carreata dos ismaelitas, né, dos mercadores, que estava vindo ali propriamente ali perto do Jordão, em direção ao Egito, para levar ali as suas mercadorias para ser vendidas ali no Egito. E surgiu ali a ideia por Judá de que eles deveriam vender José para os ismaelitas, para ser levado para o Egito. Queridos, e aqui eu quero tirar uma lição com você. Quero que você preste bem atenção. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos que você olha e parece que não tem mais o que se fazer, não tem mais uma solução, no momento que parece que você perdeu o controle da situação, aquele era o momento de José. José não tinha o que fazer. Ele estava nas mãos dos seus inimigos. Mas eu quero dizer para você que é nesse momento, exatamente nesse momento, em que Deus, ele começa a derramar as bênçãos para você. É nesse momento, meus queridos, que Deus, ele abre as portas para você. Quando você imagina que você não consegue mais, que você já não tem mais força, que você perdeu o controle de tudo, queridos, neste momento Deus pode transformar aquilo que você imagina que é tudo mal. Deus pode transformar em bênção, porque Ele pode. Porque esse Deus maravilhoso é o Deus do impossível. Queridos, José não imaginava que aquele momento que ele foi vendido pelos seus irmãos, e nem tampouco os seus irmãos estavam imaginando que as bênçãos dos sonhos de José estavam sendo antecipados. José estava caminhando em direção ao trono. José, meus queridos, ele estava caminhando para subir ao trono no Egito como primeiro-ministro. É óbvio que ele iria ainda sofrer perseguições. Da mesma forma, meus queridos, quando você conhece Jesus, quando você aceita como seu Salvador, quando você abre o seu coração e diga para Jesus, toma conta da minha vida, não quer dizer neste momento que talvez o seu câncer vai ser curado. Não quer dizer nesse momento que talvez aquela dívida que tanto te preocupa, você vai chegar lá no banco e ela desapareceu. Não. Mas eu posso dizer para você que você, a partir desse momento, tem um Deus que está contigo. Que Ele vai te ajudar a sair de onde você está. Você tem um Deus que já está agora te conduzindo para o trono celestial. Ele abriu as portas para que você possa caminhar para a vida eterna. É a partir desse momento que você se acha mais escuro, mais nublado na sua vida, que parece que você não enxerga mais nada como solução. É nesse momento que Deus
abre o caminho e transforma o seu mal em bem, em bênção, e direciona você para o trono da glória de Deus, para o trono da graça de Deus, para o lar celestial. José, naquele momento, o seu sonho foi antecipado. E os seus irmãos não sabiam disto. Os seus irmãos pensavam que eles estavam fazendo o maior mal para José. Queridos, quando alguém imagina que está fazendo o pior mal para você, você pode ter certeza que Deus está antecipando as suas bênçãos para você. Acredite nisto. Tenha certeza nas promessas de Deus. Creia nas promessas de Deus. Receba pela fé Cristo Jesus na sua vida. Naquele momento, queridos, José foi vendido para os ismaelitas. Os ismaelitas o venderam para Potifar. José foi provado ali na casa de Potifar. José foi preso. Mas a vida de José, por onde ele andava, sempre era uma bênção. José foi uma bênção na casa de Potifar. José foi uma bênção na prisão onde ele estava. Depois da prisão, José foi conduzido para o trono no Egito, como primeiro-ministro. E José continuou sendo uma bênção. Deus te chamou, meu irmão, Deus te chamou, minha irmã, para você ser uma bênção. Mesmo parecendo que o seu problema, a sua dificuldade, a sua provação não tem fim. Não, eu quero dizer para você que tem fim sim. Deus te chamou para você ser uma bênção. Deus te chamou, meu querido, minha querida irmã, para você caminhar em direção ao trono da graça de Cristo, ao trono celestial, à vida eterna. É isso que Deus tem preparado para você. Queridos, o importante de tudo é que a sua vida e a minha vida sempre, pela graça de Cristo Jesus, termina em muitas bênçãos. Eu quero apelar a você neste momento, através desta maravilhosa lição que nós estamos estudando. Abrir o seu coração e dizer para Jesus: Jesus, eu não quero mais viver a minha vida que eu tenho nesse momento. A minha vida no pecado. A minha vida, Senhor, eu quero deixar para trás. Eu quero, a partir desse momento, Senhor, permitir que o Senhor tome conta da minha vida. Que o Senhor possa entrar dentro do meu coração. Que o Senhor possa fazer parte de toda a minha vida. Porque eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Eu quero ser uma bênção na minha casa. Eu quero ser uma bênção na igreja. Eu quero ser uma bênção na sociedade. Eu quero ser uma bênção no meu trabalho. Senhor, por onde eu andar, eu quero abençoar pessoas. Eu quero ser usado como instrumento nas mãos do Senhor para ajudar outras vidas a ser transformadas pelo teu poder. Que realmente a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, possa te iluminar, possa te ungir, para que você seja essa bênção como José. Para que você seja um representante de Cristo Jesus por onde você andar. Para que aonde você estiver, as pessoas olhem para você e possam enxergar Jesus na sua vida. Era assim que José vivia. Queridos, que Deus te abençoe. Tenha um ótimo e abençoado dia. Fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, estaremos
outra vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. Amém?